E as histórias reais, né, como a que eu contei da minha vida um pouquinho, que você contou um pouquinho da sua aí agora, são as histórias que mais conectam, né? Porque a história ela conecta emocionalmente com o ouvinte. E é aí que a mágica acontece. Essa é a mágica do storytelling. O storytelling, na verdade, a contação de histórias, né, que é a tradução literal de storytelling, ela existe desde o início da humanidade, né? O pessoal do marketing começou a entender que as histórias elas vendiam, né? E aí isso foi para o corporativo também, porque quando você precisa vender uma ideia para o seu time, né? Ou para o seu chefe, para o seu líder, enfim, vender ali os projetos da área de segurança do trabalho, né? Se você contar uma boa história, você vai se sair muito bem, porque as histórias, como eu disse, elas nos conectam emocionalmente, né? As histórias, elas humanizam as nossas relações. Não é uma crítica de forma alguma, mas a gente vê que os treinamentos, muitas vezes, são com pessoas mesmo, dentro de uma sala. As pessoas já vão para o treinamento com pessimistas. E a gente vai lá e vai ouvir isso e ver aquilo. Então, a gente precisa surpreender as pessoas também, né? E o storytelling é uma forma da gente surpreender quando a pessoa entra numa sala de treinamento para a gente poder compartilhar histórias ali. Olá, ouvintes do SSM em Pauta, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, onde trazemos sempre convidados que são referência em saúde, segurança e meio ambiente. Hoje eu tenho a honra de receber a Lucila Fiorelli, que vai compartilhar um pouco das suas experiências sobre a utilização de storytelling em segurança, saúde e meio ambiente. Já te convido a nos seguir aqui no canal no YouTube, deixar o seu like, comentar, compartilhar com outros colegas e assistir esse vídeo até o final. A Lucila vai falar sobre como o storytelling pode contribuir nas suas atividades na empresa. Então fique aqui com a gente. Lucila, é um prazer te receber novamente aqui no canal SSM em Pauta. Seja muito bem-vindo. Obrigada, Rogério. Eu que agradeço. É uma alegria estar aqui com vocês no SSMA em Pauta. Legal. Tu já esteve aqui comigo, né, um tempo atrás. Mas eu vou pedir de novo para te apresentar, né, contar um pouquinho da tua trajetória profissional, atualizar quem já te conhece, né? Eu sei que tem projetos novos também acontecendo, então se tu puder compartilhar, eu te agradeço bastante. Claro, vamos lá. Eu gosto dessa parte. Eu sou Lucila Fiorelli, sou filha do Beto e da Cida, sou irmã da Priscila, da Patrícia, sou esposa do Luiz, mãe do Ricardo, boadrasta do Pedro e do Bruno, nora do Luiz e da Sueli, por aí vai. Tem uma história, né? A minha primeira formação, ela foi em artes cênicas, né, que é mais popularmente conhecido como teatro. Depois eu fiz uma formação em recursos humanos, me especializei em gestão de pessoas. Iniciei agora uma pós-graduação na PUC Campinas, é uma pós em psicologia positiva, gestão de pessoas e saúde no trabalho, que está bem alinhado com o trabalho que eu realizo hoje. Então, voltei a estudar, sempre bom, né? A gente está sempre em movimento, então a gente está sempre em transformação também. Então, não pode parar de jeito nenhum. Eu gosto de gente, né? Sou palestrante, mas eu prefiro receber o título de contadora de histórias. Eu acho que todo palestrante é um contador de histórias. É isso. Esse é um pouquinho da Lucila. Legal. Falou que a tua mãe é Cida, né? A minha mãe é Leni. E ela professora a vida inteira, então sou filho de professora, né? Escutei muita história a minha vida inteira, desde criança. Minha mãe tinha o hábito né, de ler com a gente aquelas historinhas de criança, aqueles livrinhos infantis. Hoje sou casado com uma artista plástica que atua como professora também. E utiliza muito do storytelling para explicar, né, as técnicas que ela usa para os alunos, e eu acho isso sensacional. Né? Eu admiro demais essas habilidades de contação de história.
Eu nunca me achei um bom contador de histórias, né? E aí, seja qual for a história, inclusive com histórias da minha vida, para mim, às vezes é difícil de contar. E no mundo corporativo, né, de um tempo para cá, a gente ouve falar muito sobre storytelling, né? Virou uma ferramenta muito importante, né? Mas tem muita gente que pode não saber o que que significa. Então, tu pode nos explicar o que que significa storytelling, para que que serve, de onde que surgiu, e qualquer pessoa, assim como eu, que não, né, tem a habilidade de contar histórias, consegue aprender sobre histórias, sobre storytelling? Com certeza, Rogério, você acha que você não sabe contar a história, porque você acabou de contar uma história para gente, né? Quando você conta para gente que sua mãe foi professora, que você é casado com uma artista plástica, que utiliza storytelling, você está contando história para gente. E as histórias reais, né, como a que eu contei da minha vida um pouquinho, que você contou um pouquinho da sua aí agora, são as histórias que mais conectam, né? Porque a história, ela conecta emocionalmente com o ouvinte. E é aí que a mágica acontece. Essa é a mágica do storytelling. O storytelling, na verdade, a contação de histórias, né, que é a tradução literal de storytelling, ela existe desde o início da humanidade, porque as pinturas rupestres já contavam histórias, né? As pinturas dentro das cavernas já contavam histórias para a gente, e elas continuaram com os filmes, com as novelas, com os romances literários, enfim. Então, tudo faz parte de uma história. O termo storytelling, na verdade, né, ele apareceu ali mais no final dos anos 90, quando começou o digital, é muito utilizado em marketing, foi e ainda é muito utilizado em marketing, porque as pessoas perceberam que as histórias, elas vendem. Então, por exemplo, você vê um comercial de carro, eles não focam no carro, né? Eles geralmente colocam a pessoa dirigindo um carro maravilhoso, numa estrada linda, toda arborizada e perfeita. E o que, que eles vendem, né? Eles vendem a sensação de liberdade, de conforto, eles vendem a segurança daquele carro. Então, não é o carro que está sendo vendido. O pessoal do marketing começou a entender que as histórias, elas vendiam, né? E aí, isso foi para o corporativo também, porque quando você precisa vender uma ideia para o seu time, né? Ou para o seu chefe, para o seu líder, enfim, vender ali os projetos da área de segurança do trabalho, né? Se você contar uma boa história, você vai se sair muito bem, porque as histórias, como eu disse, elas nos conectam emocionalmente, né? As histórias, elas humanizam as nossas relações. Então, aí dentro do termo storytelling tem, claro, algumas técnicas, né? Então, tem aí, a gente pode falar de duas, que são as histórias sumárias e as histórias cênicas. Nas histórias sumárias, tudo é muito simples. E nas histórias cênicas, tem muito detalhe. Então, por exemplo, uma história simples. Então, eu entrei na sala e pude ver o tapete. Então, me sentei no sofá. Essa é uma história simples, né? Você pode imaginar o sofá que você quiser, o tapete que você quiser, a sala que você quiser. Aí a gente vai para uma história cênica, quase um Machado de Assis. Quando adentrei a sala, pude perceber o tapete vermelho de veludo ao chão. Então me deitei e senti a leve brisa que tinha um cheiro de orvalho acariciar o meu rosto. E esses são os detalhes. E você percebe que na história cênica, você embarca mais na história. Você embarca mesmo, literalmente, e vai vivendo aquilo que a pessoa está te contando. Por isso que hoje a gente utiliza muito a contação de histórias, o storytelling nos treinamentos na área de segurança. Porque é tudo muito parecido, né? Você coloca as pessoas numa sala e aí você expõe vários slides. Não sou contra, tá? Também uso slide em algumas apresentações que eu faço, mas precisa ser um modelo mais de andragogia, onde todo mundo participe ali da entrega da ação, e as histórias, elas permitem que isso aconteça, que quem está ouvindo participe diretamente ali da ação, né? E tem estudos científicos, inclusive, que as histórias, quando elas conseguem conectar com os ouvintes, ela ativa partes importantes do nosso cérebro, como o hipocampo, por exemplo, que é responsável aí pela geração da memória. Então, é uma técnica que a gente pode utilizar sem medo de ser feliz, assim, porque ela vai comunicar, ela vai chegar,
A informação que a gente quer passar por meio daquela comunicação, ela chega. E é isso que a gente espera dentro de um treinamento, né? Enfim, dentro do momento que você está precisando se comunicar com alguém, com o seu time, nos seus relacionamentos interpessoais, de todas as formas. Legal. E como que tu acredita que essas práticas, né, o storytelling em si, ele pode transformar a segurança do trabalho nas empresas, né? Tu acabou de falar, né, dos slides, a gente ainda, né, ainda tem um público e aí, né, de profissionais de SSMA que ainda utilizam práticas mais antigas. E tá tudo certo, acho que é tudo um amadurecimento, né, uma busca pelo conhecimento, né, tu vai utilizar as ferramentas que tu tem. Como que tu acha que é o storytelling, ou o que tu acredita que o storytelling pode transformar essas práticas de segurança no trabalho nas empresas? A gente pega a pirâmide de aprendizagem do Glasser, né, que ele coloca ali, quando você está lendo, você está adquirindo conhecimento em tantos por cento, quando você está interagindo, enfim, ali a base da pirâmide é quando você mais interage com o público, é quando ele mais adquire aquele conhecimento, aquela informação que você está tentando passar. E isso, por meio das histórias, é muito mágico, porque, como eu disse, existe uma conexão. Quando eu conto uma história que ela emociona o público de alguma forma, quando ela é uma história cênica, que a pessoa vem para dentro dessa história e ela se identifica com algum ponto emocional daquela história, ela vai se conectar com aquilo e ela vai interagir com aquela ação. A partir do momento que ela interagiu com aquela ação, ela está com você ali. Né? Porque a gente sabe que o nosso tempo de atenção é muito reduzido. A gente tem aí, ó, não sei se hoje continua assim, mas no máximo uns 15 minutos de tempo de atenção. Depois disso, nosso corpo está ali ainda, né, na sala de treinamento, mas a nossa mente já vai para outros lugares. Então, a história, ela tem esse poder, tem o poder de manter corpo, mente, olhar e coração no mesmo lugar. Né? E aí sutilmente que a gente vai conseguindo informar, passar a nossa mensagem por meio de uma história e ter um resultado positivo com isso. Porque hoje, não é uma crítica de forma alguma, mas a gente vê que os treinamentos, muitas vezes, são com pessoas mesmo, dentro de uma sala. As pessoas já vão para o treinamento com pessimistas. E a gente vai lá e vai ouvir isso e ver aquilo. Então, a gente precisa surpreender as pessoas também, né? E o storytelling é uma forma da gente surpreender quando a pessoa entra numa sala de treinamento para a gente poder compartilhar histórias ali. Então, uma ferramenta excelente. Eu sou suspeita para falar, é claro, mas é uma ferramenta excelente para desenvolvimento humano e, consequentemente, desenvolvimento organizacional. Eu acho que todo mundo já participou, né, de uma aula ou de um evento, de uma palestra que passa muito rápido, né? Na verdade, passa no mesmo tempo, né? Mas a impressão que a gente tem é que, nossa, passou tão rápido essa aula. É que, né, eu acredito que o professor, vamos dizer assim, o facilitador, ele deve ter utilizado de alguma técnica de contação de histórias que chamou muito a atenção e que a pessoa realmente, né, interagiu e esteve presente dentro daquela situação, né, independente do assunto que estiver falando, né. Tem até uma história que eu queria compartilhar, posso? Claro. E a gente estava numa roda de facilitação de experiências de aprendizagem em segurança, né, com um time de líderes, e a gente ali fazendo o desenvolvimento da liderança em segurança. Todos numa roda sempre, um ao lado do outro, né, uma hierarquia ali mais horizontal, um ambiente de confiança, onde todo mundo se sinta à vontade para compartilhar. E aí veio uma história ali da coordenadora da área de segurança da empresa, e ela contou para a gente, com detalhes, foi uma história cênica, que a filha havia sido picada por um escorpião quando estava na escola. E aí o pessoal da escola ligou para ela, e ela correu para a escola da filha e tal, e quando ela chegou lá, eles não sabiam o que tinha acontecido. Imediatamente ela tirou a calça da filha, assim, e sacudiu, né, e o escorpião caiu dali. Então, ela rapidamente colocou a filha no carro, mas o que ela fez? Ela foi para o hospital onde ela tinha convênio, né, para receber o soro.
Só que chegando no hospital, ela foi informada de que o hospital particular, pelo menos aqui em Sorocaba, é assim, os hospitais particulares aqui de Sorocaba, eles não têm esse soro. Se isso acontece aqui em Sorocaba, você tem que imediatamente ir para o hospital regional, que é um hospital público. Né? E ela foi contando essa história, daí eu peguei minha filha, coloquei no carro de novo e fui correndo para o hospital regional, porque tem um tempo, né, depois que você leva a picada para você receber esse soro. E a gente ali na história com ela, e a gente já estava dentro do carro com ela, junto com a filha ali, né, vivendo aquela história de verdade. A gente se conectou emocionalmente com aquilo. E deu tudo certo, graças a Deus, ela recebeu o soro, mas a gente pegou essa história e falou, a gente precisa levar isso adiante, porque eu mesma, Lucila, eu não sabia disso. Eu não sabia que aqui em Sorocaba, se ocorrer uma picada de escorpião ou qualquer outro bicho peçonhento, eu tenho que ir para o hospital regional. Né? Já depois que eu saí lá do treinamento, mandei mensagem para minha família toda. Gente, pelo amor de Deus, né? Fiquem sabendo, né? E a gente transformou isso num diálogo de segurança. Né? A gente falou para os líderes, vamos contar essa história para o time de vocês nos diálogos de segurança e pedir para eles serem multiplicadores dessa história nas casas deles, com amigos, com familiares, porque todo mundo precisa saber disso. Isso salva uma vida. Então, é só para pincelar um pouquinho aí como é que esse lance da gente contar histórias dentro do ambiente de trabalho também pode colaborar muito aí na prevenção de acidentes e na preservação da nossa vida mesmo. Perfeito. Tu contou um exemplo, né, que tu vivenciou. Tu tem alguns outros exemplos, Lucila, que tu possa compartilhar aqui com a gente sobre pontos específicos de saúde, segurança, meio ambiente? Tenho, né? Eu acho que a minha história, por exemplo, é a primeira que eu conto, porque eu me apaixonei pela área de treinamentos e por esses treinamentos mais lúdicos, né? O storytelling, a contação de histórias, quando eu trabalhava numa multinacional de alimentação coletiva. Né? Eles tinham muita dificuldade no treinamento com os colaboradores, porque geralmente eles chegavam na cidade para terceirizar aquele serviço, então eles já não eram muito bem recebidos. E aí a dona da empresa, ela teve uma ideia, ela falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos escrever uma peça de teatro, onde a gente coloque todos os procedimentos ali de qualidade, de segurança, nesse espetáculo. Vai ser uma comédia, vai ter a merendeira que vai fazer tudo errado e vai ter a merendeira que vai fazer tudo certo. E aí tinha um cordelista e tal, que ia amarrando aquela história pra gente. E eu era uma atriz desse espetáculo. Eu trabalhava como atriz nesse espetáculo. E a gente rodou o Brasil todo, a gente foi para o Chile, para o Paraguai, né? Todo lugar que eles terceirizavam a merenda escolar, a gente ia junto com a equipe de treinamento, porque o teatro era um dos módulos. Então, a gente utilizava storytelling, a contação de histórias por meio do teatro, para treinar essas merendeiras. E era muito mágico, Rogério. Eu fiquei acho que uns 4 anos com eles. Foi uma fase deliciosa da minha vida, onde eu descobri o que eu queria fazer profissionalmente. E porque a gente trabalhava a questão da motivação ali, do senso de pertencimento também dentro do espetáculo, né? Porque a gente chegava e elas achavam que o trabalho de merendeira era um trabalho pequeno, que qualquer uma podia fazer. Essa era uma fala delas, inclusive. E aí, dentro do teatro, a gente falava que não, que elas eram educadoras nutricionais, que todo mundo, toda criança levava para a vida adulta uma memória da sua merendeira da escola. Né? Olha a importância disso, de nutrir os sonhos, né? Eles não estavam nutrindo o estômago da criançada, estavam nutrindo os sonhos da galerinha ali, né? E a gente levava tudo isso no roteiro, na peça de teatro. Então, quando terminava, primeiro elas riam muito, né? Porque elas se identificavam ali com as coisas erradas, com as coisas certas, enfim. Então, elas davam muita risada, elas se conectavam mesmo. E depois elas vinham muito emocionadas agradecer a gente. E elas achavam que a gente era merendeira também. Que escola que você trabalha? Elas super se identificavam com a gente. E quando as nutricionistas depois passavam para fazer as supervisões nas cozinhas, elas só falavam do teatro. Olha, eu tenho que confessar, eu fazia daquele jeito lá que a personagem fazia, mas agora eu não faço mais. Então, a gente teve uma qualidade, assim, excepcional dessas colaboradoras dentro da empresa. E o storytelling proporcionou isso. Teve também, tem várias histórias, mas eu vou contar só mais uma, senão a gente fica aqui contando histórias, né?
A gente contou uma história dentro do treinamento de liderança em segurança também. A gente estava precisando trabalhar ali dentro daquela empresa a comunicação não violenta. Então, a gente contou uma história e, a partir dessa história, a gente começou a trabalhar a comunicação não violenta, os estágios da comunicação não violenta. A gente deu um exercício para eles levarem para casa mesmo e para realizarem tanto com os familiares como com o time deles na empresa. Eles realizaram e depois a gente, num outro encontro, teve um feedback disso que foi muito emocionante, porque como todo mundo fala sobre comunicação não violenta hoje em dia, a gente acha que todo mundo sabe praticar comunicação não violenta, e não é bem por aí, né? E aí eles conseguiram colocar em prática mesmo isso, sabe? Eles trouxeram histórias assim muito emocionantes de conversa com o filho, adolescente que não estava conseguindo chegar no adolescente, e a partir daquela história eles conseguiram conversar, levaram para os times também, e aí a gente recebia depoimento das pessoas assim, né, que trabalhavam na empresa. O lance lá da CNV deu certo por aqui. Então, o storytelling é um caminho muito, muito bonito, muito gentil para a gente desenvolver as pessoas. E a gente se desenvolve junto, né? Sempre que a gente fala para o outro que existe um caminho melhor a ser seguido, né, mais saudável e mais seguro, a gente também se coloca nessa posição. Então, essas são algumas histórias aí do quanto o storytelling ele é positivo dentro das empresas. Lucila, a gente comenta muito aqui nos bate-papos aqui no canal, né, sobre a dificuldade, né, a falta de atualização das grades curriculares, principalmente cursos de técnico de segurança, engenheiro de segurança, né, onde não são abordadas aí algumas disciplinas que são importantes hoje, né. Uma delas é parte de comunicação, né, a gente fala bastante de business partner, de entender de negócio, né, a gente não é formado para isso, e pensando no storytelling, né, nessa disciplina que é de contar histórias, que vai ajudar muito na parte de comunicação, né, de desenvolvimento, né, de venda de próprias ideias, né, e projetos para os próprios gestores, sabendo que esse time não é capacitado para isso. Quais os maiores desafios que tu vê desses profissionais quando tentam implementar as técnicas de storytelling, por exemplo? Eu acho que o maior desafio, Rogério, é assim, para um storytelling ele funcionar de verdade, a gente precisa entender qual é o nosso público, em primeiro lugar. Com quem eu vou conversar? Depois, qual é a mensagem que eu quero passar? A partir dessas duas perguntas respondidas, aí eu vou procurar uma história, que pode ser uma história do meu repertório pessoal, ou pode ser uma história de Shakespeare, de Molière, de Jorge Amado, de quem quiser. A partir disso, mas eu preciso responder essas duas perguntas. Quem é o meu público? Com quem eu quero conversar? Com quem eu preciso conversar? E qual é a mensagem que eu quero passar? Esses são os dois primeiros desafios, né? Eu ter essa percepção. A partir do momento que eu entendo isso e que eu compartilho a história, um outro desafio é ter um feedback disso. Porque para a história, ela não pode se encerrar ali, né? Claro que toda história tem começo, meio e fim, mas a ideia do storytelling no ambiente corporativo é que as histórias tenham um significado e que elas continuem ali dentro dos símbolos, dos rituais, né, da área de SSMA. Então, são esses desafios que encontram. E aí, o que é o feedback? Tá, eu sei quem é meu público, eu sei qual é a mensagem, eu contei a história, aí eu preciso ouvir das pessoas que estão participando. Tem que ser um diálogo. Tem que ser um diálogo, né? De duas ou mais pessoas ali que elas falem o seguinte: eu consegui compreender isso, a minha percepção foi essa. E cada um, dentro do seu repertório cultural e social ali, vai ter uma percepção. E é aí que fica muito rico. Né? A gente está falando tanto hoje em dia dos times de aprendizagem, né? Os learning teams da vida. Isso é um time de aprendizagem. Você pode utilizar, né, para formar um time de aprendizagem, contar uma história, trabalhar o tema e transmitir a mensagem que você precisa. Você pode utilizar num diálogo de segurança tranquilamente. Eu tenho um problema aqui de comunicação, de relacionamento interpessoal. Eu sei qual é o meu público, eu sei qual é a mensagem que eu quero passar. Eu vou em busca de uma história que traga esses elementos, né? Geralmente da comunicação não violenta, e eu vou levar essa história para as pessoas.
é muito diferente da gente chegar e ser direto com a pessoa ou com as pessoas, né? Falar ali abertamente que ela precisa melhorar em determinada situação é difícil, né, Rogério? A gente sabe que a gente não gosta de ouvir esse tipo de coisa em adulto, nem a criançada gosta. Então, a gente entra ali no modelo mesmo de time de aprendizagem, onde todas as vozes são ouvidas, todas as pessoas participam e interagem. Então, o grande desafio, os 2 primeiros, eles são esses, Rogério. Com quem eu quero falar, qual é meu público, que linguagem que eu vou utilizar, isso é super importante, né? E depois, qual é a mensagem que eu quero passar? A partir daí, a gente vai para a história. E aí é construção coletiva mesmo. Legal. A gente já está divulgando, né, o nosso curso de Storytelling SSMA que a gente co-criou, né, Lucila? Eu fico muito feliz, né, em saber que a gente vai conseguir, né, oferecer uma ferramenta útil para os profissionais de SSMA. E eu, além de produtor, eu vou participar também, né, para melhorar aí a minha técnica de contar a história. O nosso curso vai acontecer dia 11, 18, 25 de março e 1º de abril, agora desse ano. Para aquelas pessoas que ainda estão em dúvida, né? Embora nosso curso está muito procurado, isso é muito legal, mas, né, para aquele que ainda não... E fica pensando assim, pô, eu sou envergonhado, eu sou tímido, como que o curso vai me ajudar a perder essa timidez, por exemplo, quando eu tenho que falar em público? Tu pode nos explicar, né, explicar para o público aqui como que esse curso ele vai ajudar, né, os participantes a desenvolver essas habilidades? Claro, Rogério. Bom, a primeira dica para quem está assistindo e está aí com a gente no SSMA em pauta é: façam a inscrição de vocês. Essa é a primeira dica. A gente vai ter muita prática, Rogério, sabe? A gente vai literalmente compartilhar histórias para construir caminhos de cuidado com a vida. Então, a gente vai trabalhar técnicas de comunicação, vai compreender o que é a comunicação dentro do ambiente organizacional, o que mais funciona referente à comunicação dentro do ambiente organizacional. A gente está voltando esse curso para os profissionais de SSMA, né? Porque ele vai trazer muitas dicas de como a gente consegue utilizar o storytelling nessa área e ter resultados positivos. A gente vai trabalhar a questão do autoconhecimento, a gente vai aprender a contar as nossas histórias, vai relembrar nossas histórias e vai aprender a contar histórias de outras pessoas também. Todas as técnicas, enfim, mas o curso ele vai ser total prática. Inclusive, se a gente tiver uma demanda, por exemplo, de um aluno que vai estar participando com a gente e ele está com uma dificuldade lá no ambiente de trabalho dele. Nossa, Lucila, não tem jeito, já fiz isso, já fiz aquilo, não funciona, socorro. E aí, juntos, nós vamos coletivamente buscar uma história para esse colega, ele vai aplicar essa história ou num diálogo de segurança, ou num time de aprendizagem, ou numa reunião, enfim. E aí ele vai trazer para a gente o feedback de como foi. Então, a gente vai trabalhar muito as dores das pessoas. Qual que é a sua dor hoje? Então, vamos trabalhar essa dor aí. E aí, as pessoas vão sentir na prática que o storytelling, ele realmente funciona. Traz resultados muito positivos. Mas quero deixar uma outra dica, então, né? Eu quero deixar uma história, na verdade. Quero contar uma história para vocês. E depois eu vou dizer como é que a gente pode utilizar essa história dentro das empresas, né? Dentro dos nossos times. É a história, até muita gente deve conhecer, porque a gente usa muita metáfora também, né, na contação de histórias. É o seguinte, é a história da esposa que toda vez que ia preparar o peixe em casa, ela cortava o rabo e a cabeça do peixe. Fazia só a metade ali. Cortava o rabo, cortava a cabeça, toda vez que ela ia preparar um peixe. E o marido ficou intrigado com aquilo, né? E um dia lá, sem a esposa estar na TPM, ele chegou para ela e falou assim: querida, por que você corta a cabeça e o rabo do peixe quando você vai cozinhar? Ela falou: não sei, eu sempre fiz assim. Porque, na verdade, eu sempre vi minha mãe fazer desse jeito. Mas aí eles queriam investigar aquilo, né? Daí foram lá conversar com a mãe dela. Mãe, por que você sempre cortou o rabo e a cabeça do peixe para cozinhar? Não sei, filha, sempre fiz assim, porque sua avó, na verdade, sempre fez assim.
Ainda bem que tinha a vozinha lá, a velhinha já, e eles foram até ela. E aí, mas vó, por que que a senhora corta o rabo e a cabeça do peixe para cozinhar? E a velhinha ali, com muito amor, muito carinho, minha neta querida, porque a minha frigideira sempre foi pequena e não cabia o peixe todo. Olha só, a síndrome de Gabriela aí, né, Rogério? Eu nasci assim, eu cresci assim, vai ser sempre assim, e a gente encontra muito isso dentro das empresas. Então, essa é uma história que eu compartilhei com vocês, que vocês podem compartilhar com os times, né? Contar essa história da forma que eu contei, porque é uma história simples, mas é uma história cênica, porque tem detalhes. E depois de dialogar e contar essa história para as pessoas, perguntar para elas, né? E falar com elas a respeito desse tema. Muitas vezes a gente ouve insegurança do trabalho. Ah, mas por que você está fazendo assim? Ah, porque eu faço assim há 15 anos, nunca aconteceu nada. Não é agora que vai acontecer. Ah, mas por que você não usa EPI? Ah, mas porque fulano também não usa. Ah, porque sempre foi assim. E a gente enfrenta muito esse tipo de defensiva, né, dentro da área de SSMA. Então, é uma história bacana que vocês podem compartilhar aí e trabalhar essa questão de que a gente pode sim mudar, de que a gente pode melhorar e, principalmente, que a gente tem que saber por que, que a gente tem determinada ação. Por que, que a gente está fazendo aquilo? Porque sempre foi assim? Ou eu tenho consciência daquilo que eu estou realizando? Então, daí dá para viajar. Perfeito, essa história é excelente, né? Porque todo profissional de SSMA já escutou isso. Algum dia na vida já escutou. Muitos ainda escutam, né? Nossa, eu já escutei bastante isso. É isso, deixar um gostinho aí, né, para o pessoal, um gostinho de quero mais. A gente vai compartilhar muitas histórias no curso Storytelling em SSMA. A gente vai. É claro que para as pessoas que são mais tímidas, mais envergonhadas, como você trouxe, né? O fato da gente trabalhar a questão do autoconhecimento também vai trazer mais segurança dentro das falas e das ações das pessoas. Então, a gente consegue trabalhar, fazer um bolo aí de tudo isso e compartilhar histórias mesmo para construir caminhos de cuidado com a vida, que é a nossa intenção com o curso, né, Rogério? Sim, com certeza. Eu estou muito ansioso e a minha expectativa é enorme em cima desse curso, porque eu acho que vai ajudar muita gente. Tenho certeza disso, né? Tô há muito tempo aí no mercado, conheço muitos profissionais que precisam desse tipo né, de capacitação. E é isso. Passa muito rápido, né, Lucila? Conversar contigo é sempre muito bom. E ser parceiro teu, né? A gente ter essa parceria nesse projeto, eu fico muito feliz e tenho certeza que vai dar muito certo. Então agradeço aí de novo estar aqui comigo no canal, né? E fica à vontade aí para fazer tuas considerações finais. Ah, eu estou feliz demais com a nossa parceria, nosso bate-papo é sempre muito gostoso mesmo. E é isso, eu gostaria muito que as pessoas estivessem conosco, embarcassem nessa jornada mesmo de compartilhar histórias, porque olha, é claro que mais uma vez eu sou suspeita para falar, mas vai ser muito bonito e vai ser transformador. E não vai ser só para a gente aplicar em SSMA, vai ser para a nossa vida, vai ser um momento muito especial que a gente vai compartilhar. Então, venham com a gente. Estamos esperando vocês no curso Storytelling em SSMA. Que bom que você ficou até o final. Muito obrigado por nos acompanhar aqui no canal, que é feito com todo carinho e pensando sempre em como entregar um conteúdo de qualidade, atual e por profissionais de referência. Te convido novamente a fazer inscrição aqui no canal, deixar o seu like, comentar e compartilhar com quem precisa escutar sobre o que foi falado aqui. Fique bem e até o nosso próximo encontro.